Olá, pessoal, bom dia. Hoje, dia 31 de maio de 2021, 11 horas da manhã. Bom, hoje o tema é complexo, o tema não é fácil de ser trazido para vocês, mas a gente precisa entrar nesse assunto. Curiosamente, o último dia do mês é o dia da gente receber os dividendos, mas é a nossa obrigação aqui também falar sobre outros assuntos. Primeiro, quero dar mais uma vez as boas-vindas ao Marcos Correia. Seja bem-vindo, Marcão. Muito obrigado. Então, vamos lá. Nossa missão aqui não é fácil. Vamos tentar colocar aqui alguns pontos para que a gente possa também levar vocês a algumas reflexões, tá? Toda essa nossa live ela é pautada num projeto de lei de 2019 do senador Eduardo Braga, do Amazonas, PL 1952. Todo mundo pode pesquisar na internet. PL 1952 de 2019, onde foram tratados vários temas, tá? Bom, de lá para cá, isso ficou meio parado, até que na semana passada, ali no finzinho da semana, teve uma movimentação, e a partir daí a gente começou a correr atrás para entender um pouco do que estava realmente sendo ali aprovado pelo CAI. Aquilo ali é uma aprovação, ainda não é efetivamente um movimento definitivo, ainda não é definitivamente uma aprovação que vai impactar a todos nós de imediato. Eu, inclusive, queria ouvir a opinião do Marcos, a gente vai compartilhar a tela aqui daqui a pouco. Mas, Marcos, na sua leitura, é algo realmente definitivo ou teremos ainda algumas emendas ou algumas possíveis alterações? Resumo da ópera, você leu, entendeu tudo, está claro do que vai acontecer ou ainda há necessidade de novas emendas? Não, acho que ainda precisa de algumas revisões, porque não está totalmente claro. Você lê, você entende a ideia, mas tem alguns termos ali no meio que deixa um pouco confuso de como realmente vai acontecer. E como a gente tem um sistema complexo, então acho que não daria para ter nada diferente de algo complexo também, cobrindo todos esses casos, que não é o caso aqui do que a gente tem hoje. Exatamente. Antes de eu colocar aqui o projeto de lei, para a gente discutir aquele parágrafo, tudo, eu queria fazer uma provocação a todos vocês. Tanto o Marcos quanto eu somos investidores de fundos imobiliários majoritariamente. E a pergunta que eu sempre faço é, você está investindo exclusivamente pela isenção? Né? Então, assim, Marcos, você investe em fundo imobiliário só pela isenção? Não, com certeza não. Inclusive, com isenção, sem isenção, eu vou continuar aqui. Então, acho que isso é muito importante, né, Marcos? Porque quando você resposta assim, de fato, nós temos um problema sério. Porque eu já venho falando há algum tempo que eu nem considero mais a tributação como risco, eu considero como um fantasma, né? Porque vem e volta, você fica sempre ali esperando alguma coisa acontecer no dia seguinte, você não sabe muito bem como aquilo ali está formado, né? O fantasma, ele não tem aquela forma clara. Então, você olha para esses projetos de leis, você olha para esses movimentos políticos em direção à tributação e nunca fica muito claro. Então, sempre é um fantasma e não é algo que a gente consiga tatear com mais objetividade. Eu quero fazer uma observação, Marcos, e me permita aqui, você pode fazer algum comentário. Eu enxergo a isenção como uma cereja de um bolo, né? É um bolo com uma cobertura de chocolate deliciosa, o bolo tem um recheio maravilhoso, mas tem uma cereja que tem ali o seu sabor excêntrico, o seu sabor diferenciado. A isenção, o fim da isenção seria a perda desta cereja, mas continuaremos tendo um bolo gostoso. Correto o meu raciocínio, Marcos? Você concorda? Não, acho perfeito, é exatamente isso. Muita gente, quando veio me mandar mensagem sobre esse negócio da tributação, falava mais ou menos com um tom de, vai tributar, fundo imobiliário não vai mais prestar, não vai mais servir para nada, não vai fazer mais sentido, mas não é isso, é exatamente o que você falou, é simplesmente um componente ali que, ok, tá mudando para ter uma piora ali, mas não inviabiliza o produto, não torna menos atrativo, ainda é um produto bem interessante. Eu quero também tomar um cuidado de, nessa live, não ser nem otimista, nem pessimista. Aliás, eu quero dar uma dica para todo mundo que nos ouve. Cuidado se alguém já estiver lacrando aí coisas sobre essa questão desse projeto de lei ou eventual fim de isenção. Né? Nós temos que lembrar movimentos que ocorreram em 2019, estamos vivendo agora. Muito cuidado com essa lacração, porque não há evidências de que tudo vai acontecer nas próximas semanas, em que tudo vai passar como está. Então, muito cuidado. Eu procuro sempre trazer, nesses momentos de mais incertezas, eu procuro sempre trazer uma visão ponderada, equilibrada e mostrando ângulos positivos e negativos. Mas vamos conversar sobre esse parágrafo aqui, que é o que interessa. Eu vou compartilhar só isso. Quem quiser correr atrás do projeto de lei completo, você vai ver que trata de vários assuntos, mas o que nos interessa é isso que vocês estão vendo na tela. O parágrafo único do artigo 4 explica que
para fins da aplicação da revogação do artigo 3 da Lei 11.003 de 2004, que é a lei da isenção, os aportes, eu vou falar pela terceira vez, os aportes em fundos de investimento imobiliário, as vendas de ações realizadas e os títulos e letras de crédito imobiliário crédito emitidos antes da data da publicação da nova lei, em que se transformar o projeto, continuam regidos pela legislação vigente no momento em que as respectivas operações forem efetuadas. Marcos Correia, antes de eu dar minha opinião, defina para mim o que é aporte em fundo imobiliário. É uma boa pergunta. Acho que isso daí até entra naquela questão do bem detalhado, né? Bem definido. Aporte, não sei, aporte poderia ser a última vez que eu coloquei o dinheiro ali, pode ser a última vez que rolou uma emissão, tem uma interpretação aberta aí nesse ponto que seria importante ter a definição certinha. Então, esse é um ponto. Outro ponto, defina para mim a diferença entre fundo imobiliário e renda fixa. Eu vou te ajudar. Para começo de conversa, o fundo imobiliário ele é, via de regra, um ativo perpétuo. E quando eu estou falando de renda fixa, qualquer que seja o título de renda fixa, ele tem vencimento. Quando você compra um CDB, uma LCI, um CRI, um título de tesouro direto, um CRA, uma LCA, ela tem vencimento. Pode ser renovado, mas ela tem vencimento. E fundo imobiliário não tem essa premissa. Aporte é uma palavra muito complexa de ser contextualizada dentro de fundo imobiliário. Isso, por si só, não deveria gerar ondas de vendas coletivas pelas pessoas, sem entender, na vírgula, o que os senadores, o que o Congresso vai interpretar como aporte. Agora, Marcos, desde sexta-feira nós estamos vendo o mercado crescer, valorizar, tanto na sexta quanto hoje. Posso estar sendo ingênuo, mas posso eu assumir que, independente para o lado que a gente vá, as pessoas, os investidores estão olhando que o estoque será preservado, Marcos? Você teve essa mesma interpretação? Ou seja, podemos mudar, mas o estoque vai ser preservado. Olha, a ideia, né, lendo ali, a ideia que passou foi justamente essa. E se for o caso, então a gente não vai ter um lado bom nessa história, né? Não vai ter aquele impacto totalmente negativo na tributação e aquelas cotas anteriores, aquele estoque, passam a ser valiosos, né? Então, pelo menos na primeira leitura, acho que é essa a interpretação, né? É isso que faz sentido. Marcos, então posso criar aqui dois exemplos. Eu tenho o fundo 11, que é isento, não é tributado. A lei começa, por exemplo, amanhã. Vai surgir qualquer nova emissão de cotas apenas no fundo 22. O 11 vai ser uma classe isenta e o 22 vai ser uma classe tributada. Assim como acontece, por exemplo, em ações PN e ações ordinárias, que tem algumas questões pontuais que diferenciam as duas classes, eu poderia ter duas classes de fundos imobiliários. Isso faz sentido para você ou é muita viagem aqui? Não, acho que faz sentido. Tá até fácil, né? Porque os fundos imobiliários dá para usar até o 30, né? O ticker 30 e pouco lá, então tá até fácil de fazer isso. Mas acho que faz sentido, né? Você acaba separando, né, bem o que era antes e o que vai ser depois, e depois fica bem mais fácil de controlar. Então, eu acredito que sim. Então, eu teria aqui em cima um patrimônio do fundo, mas com duas classes de cotas, a 20, a 11 e a 22. Na hora de distribuir para o cotista, se você é detentor da 11, você é isento. Se você é detentor da 22, é isento. Ok. Poderia eu também, Marcos, assumir que uma determinada data de corte, vamos supor dia 1º de agosto. Quem tiver comprado antes de 1º de agosto estariam com cotas isentas. E quem comprar depois do 1º de agosto teriam cotas tributadas. Ou seja, se eu vender as minhas cotas para vocês no dia 3 de agosto, essa cota que passou para sua custódia agora, ela já perderia o benefício da isenção. É um caminho também, Marcos? Acredito que sim. Acho que é viável também. Qual você prefere? Eu acho que dessa forma, acho que fica mais fácil, mas... É uma boa pergunta, acho que eu teria que pensar um pouco para responder. Mas assim, acho que as duas são viáveis, as duas daria para fazer, né? As duas têm os seus benefícios, eu não sei qual eu escolheria, mas eu acho que as duas são interessantes. Eu, particularmente, preferia ter duas classes, e eu explico por quê. Porque você ficaria bem nítido a liquidez entre elas.
entendeu? Essa outra poderia gerar um problema de liquidez. Eu nunca iria querer vender minhas cotas para vocês para não perder a minha ação. É como poupança velha e poupança nova. Eu vou evitar ao máximo eu vou evitar ao máximo resgatar aquilo que está numa poupança velha, porque eu sei que quando eu quiser voltar, eu vou perder esse benefício que a gente teve lá atrás. Então, na minha visão, eu sou a favor, caso avance dessa forma, que nós tenhamos duas classes de cotas. Podemos pensar, e aí eu não sou um gênio da matemática, nem de mercado, para pensar talvez como é que poderia ocorrer uma integralização no futuro. De repente, uma troca de patrimônios, de cotas, a cada X cotas você teria outras. Pode ser que lá na frente tenhamos uma solução. Marcos, tem algum lugar que você leu do projeto de lei que trata especificamente como disso, ou nós estamos aqui conjecturando? Não, aqui acaba sendo um pouco de especulação, né? Assim, tem um pedaço que menciona isso de dar ideia de estoque e tudo mais, mas a gente está aqui só jogando possíveis ideias do que poderia acontecer. Muito bem. Ô Marcos, outro problema também foi com relação aos CRIs. Muita gente ficou preocupada que, poxa, agora os fundos de CRI vão acabar. Deixa eu dar um pouco da minha visão e você contribui, tá? Eu acredito que, se isso avançar, os CRIs, quando comprados diretamente por uma pessoa física, sim, serão tributados. E os CRIs, quando comprados por um fundo, não serão tributados. Agora, a tributação ao investidor, isso seria outra história, aí é o começo da nossa live aqui. Foi dessa forma que está muita gente preocupada que agora o fundo de CRI acabou, que vai tributar 2 vezes, etc. Você concorda com essa minha leitura? Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é dessa forma. O que está sendo tirado, né, a isenção que está sendo tirada é a da pessoa física. Então, a pessoa física que não vai ter mais essa isenção, mas o fundo adquirindo o CRI, ele continuaria tendo a isenção. Aí o fundo distribuindo para o cotista, aí sim não teria essa parte da isenção. Então, essa é a leitura que eu tenho também. Beleza. Marcos, você acha, do ponto de vista prático, que todo esse movimento, ok, deixa o mercado de capitais mais alinhado, mas você poderia também perder uma estrutura de funding, ou seja, de financiamento muito grande, né, Marcos? Você concorda comigo que hoje, principalmente falando de fundo de CRI, está tendo uma enxurrada de novas emissões e esse dinheiro está indo para onde? Para a economia real. Então, seria muito perigoso o setor político entrar nessa discussão, nesse debate, sem estar devidamente muito preparado e parametrizado para o tiro não sair pela culatra, né? Aquilo que poderia gerar mais arrecadação, ter o inverso e você tirar incentivos de que o mercado imobiliário Brasil afora possa se desenvolver. Concorda? Concordo. Acho que a gente ainda é muito pequeno, né? Fundos imobiliários é uma indústria muito pequena. Está crescendo tão rápido, com tanta força, em tão pouco tempo. Você vem agora, justamente agora, que a gente começou a dar aquela curva exponencial tributar, você com certeza cria um barulho muito grande que pode dar uma retrocedida nesse processo. Então, tem que ter muito cuidado. A grande pergunta que as pessoas fazem é o que eu devo fazer, né? Eu acho que para alguns, para vários, inclusive, aumentar a reserva de oportunidade, esperar um pouco as definições, é uma coisa. Sair vendendo compulsivamente é outra. Eu quero destacar aqui, inclusive, publicamente, que nós temos uma responsabilidade com os nossos assinantes, que as pessoas que acompanham nosso trabalho, com relação a esse tipo de movimentos bruscos, né? Vender uma carteira inteira. Uma coisa é você olhar, né, Marcos, isoladamente, ou seja, eu estou falando do João, do Pedro, da Maria, do José, isoladamente, eles poderiam até... Agora, uma recomendação formal por uma casa de research do tamanho da Suno hoje, poderia gerar um efeito devastador no mercado e acabar piorando um problema que talvez nem vá acontecer. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e essa consciência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Marcos, para aquele investidor que está um pouco incomodado, aumentar a reserva de oportunidade pelos próximos meses me parece sensato. Você tem essa leitura? Sim, eu acho que o mais importante de tudo é ter calma, né? Porque isso não é uma história nova, isso não é uma história que surgiu ontem, é uma história que já vem vindo de anos. Então, tem várias pessoas que tiveram abordagens diferentes do que fazer. Teve aquela pessoa que falou, meu Deus, vai tributar, vou vender tudo, quando eu tributar, eu recompro tudo mais barato. Talvez essa pessoa está até hoje esperando essa hora, ficou de fora de tudo que rolou nesse meio tempo, e tem essas pessoas que estão bem certas do que fazer, e estão nesse dilema. E eu acho que o mais importante é, de fato, você ter essa calma, entender o que vai de fato acontecer, porque a gente não sabe. Coisas que a gente falou aqui é um pouco de especulação, interpretação do que está escrito ali, que potencialmente nem é a versão final, a gente não sabe como vai ser. Então, eu acho que o ponto mais importante é cautela, pelo menos na minha visão. Não tem por que deixar de investir,
só tenha mais cautela na hora de investir. Então, tenha uma reserva de oportunidade mais recheadinha, vai ponderando nos seus aportes. Não precisa deixar de investir, porque se você deixar de investir, você acaba podendo ficar que nem aquela pessoa que, enfim, parou de investir praticamente. Mas também, se você for com muita sede ali e investir demais e por acaso acontecer alguma coisa, pode ser, potencialmente, que aí você tem algum impacto maior. Então, acho que o ponto mais importante é cautela. Ô Marcão, eu tenho um amigo pessoal, muito amigo meu pessoal, que ele tomou a decisão de desinvestir todo o seu capital em fundos imobiliários em 2015 e até hoje não voltou. E ele tem esse discurso que enquanto não se resolver, não volta. Corre-se um risco, já se vão 6 anos, corre-se um risco dele ficar, talvez, fora do mercado de fundos imobiliários definitivamente. Então a gente tem que ter muita ciência de o que te trouxe aqui, né? Esse é um ponto importante. Marcos, outro ponto relevante aqui que eu quero discutir. As pessoas estão confundindo desde, eu diria uns 4, 5 meses para cá, misturando fortemente a tributação de dividendos em ações, juros de capital próprio, aquelas coisas todas, com fundos imobiliários. Gente, eu não sei mais o que falar para vocês, porque não tem nada a ver uma lei com outra. Me ajuda aí, Marcos, como é que eu falo isso para as pessoas, para que elas possam entender? Elas estão colocando no mesmo balaio uma coisa que não é igual, né? Pode ser que mude, mas hoje não é, né? Inclusive, um cuidado que eu sempre tenho na hora de responder coisas, eu tento evitar ao máximo escrever dividendo quando eu falo de fundo imobiliário, justamente porque eu sei que existe essa confusão, né? Fundo imobiliário é uma coisa à parte, é rendimento, é uma lei à parte, tudo à parte, então não se mistura ali. Então é até um cuidado que eu tenho justamente para tentar evitar essa confusão. Maravilha. Marcos, outra coisa importante também, pessoas lacrando que tributou, acabou o fundo imobiliário. Eu acho que esse raciocínio, na minha visão, era mais coerente com fundos monoativos. E eu vou explicar por que tecnicamente. Se eu tenho um fundo monoativo que está negociando a 105, 106, o patrimonial dele é 100, e você tributa, e ele cai, por exemplo, para 80, 85, por que faria mais sentido liquidar esse fundo e aí sim acabar com a indústria? Porque você venderia no mercado real esse ativo a 100, 100 e poucos, no mercado real, lá no mercado real, amortizaria, liquidaria o fundo e acabou a história. Você recuperaria o patrimônio do seu cotista. Num fundo multiativos que tem a prerrogativa de novas emissões, você pode demorar 1 ou 2 anos, mas você vai calibrar os novos cap rates com tributação. Aquele gestor que aceitava comprar um galpão por 6,5, 7, ele vai buscar 7,5, 8. Aquele que comprava um IPCA mais 6 vai buscar IPCA mais 7, 7,5 na operação de CRI. Falei bobagem, Marcos? Por favor, pode discordar de mim quando quiser, pelo amor de Deus. Não, acho que é isso. Eu tenho a mesma visão de que, assim, a gente pode ter um impacto potencialmente grande, até maior por conta da parte psicológica do investidor, da mentalidade do investidor, mas com o tempo as coisas vão se ajustando. Os fundos vão crescendo, vão fazendo novas emissões, vão ajustando seus cap rates, vão ajustando tudo. As cotações vão se ajustando também. Então, acho que com a indústria continuando com a sua evolução, as coisas se ajustam. Então, pode ser que a gente tenha aí uns anos turbulentos, mas depois as coisas se ajustam. Essa parte aí do que você falou do ativo mono, eu realmente não tinha pensado e achei bem interessante. Acho que faz todo sentido também. Por falar nisso, Marcos, você que está chegando na Suno agora, em algum momento você recebeu uma ligação minha do tipo, Marcão, nós precisamos falar isso porque tem que combinar desse jeito e a gente é uma casa de research, a gente não pode deixar, ou eu sempre te peço sinceridade sempre, Marcão, dê seu depoimento em 10 segundos aí. Você já acompanhou alguns calls meus com gestores, então... Não, isso é uma coisa que eu admiro muito, é realmente 100% honesto, sincero, é espontâneo, não tem nada combinado aqui, não tem script, é tudo realmente a gente batendo papo, então isso é uma coisa que eu admiro muito no trabalho aqui dentro, né? E agora que eu estou aqui dentro, podendo ver isso de fato, realmente aí é muito gratificante aí como experiência. Então, em momento algum eu te liguei e falei assim, você tem que falar do seu Instagram que não vai, porque senão o pessoal vai desesperar. Não, né? Então tá bom. Então tá jóia. Marcão, vamos seguir aqui mais um ponto importante, tá? Como eu falei para você, parece um fantasma que vem e volta. Você concorda comigo que essa PL, ela ainda tem que passar, talvez, numa CCJ, ela ainda tem que ser aprovada e debatida no Congresso mesmo, de uma maneira mais aberta? Ou seja, Marcos, independente do que vá acontecer, nós não estamos falando do amanhã, né? Isso pode demorar mais um tempo, dá tempo das pessoas entenderem melhor, debaterem melhor. Eu tenho certeza que vários formadores de opinião, vários gestores, inclusive tive informações de gestores também procurando se mobilizar. Nós aqui também estamos procurando nos mobilizar do jeito mais adequado. A gente tem que ter muito cuidado
quando o assunto é político, existe todo um fluxo que você pode acabar piorando um problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade, não só com os nossos assinantes, mas com a indústria de fundos imobiliários. Então, Marcos, o que eu queria te ouvir é, você acha que independente de qual caminho, nós estamos falando de uma coisa de curtíssimo prazo ou ainda isso pode demorar algumas semanas / meses, vai? Não, eu acredito que isso aí potencialmente deve demorar mais, e por isso mesmo que o investidor tem que ter calma, né? Então, muita gente é reativo, né? Vê a notícia, pá, vou na bolsa fazer alguma coisa e resolver minha vida. E normalmente é aí que dá o problema, né? É aí que dá o prejuízo da pessoa. Então, acho que não, acho que isso ainda é uma coisa que tem que ser revisado, mesmo porque se você vê uma série de especialistas lendo e não conseguindo entender exatamente como funciona, você vê que claramente não está pronto aquilo. Então, precisa sim ainda de mais tempo, precisa de mais revisão, precisa amadurecer um pouquinho mais. Parabéns, Marcos, pela maturidade, viu? Isso aí realmente me impressiona em você. É exatamente isso, pessoal. Nós não queremos aqui colocar pânico e nem euforia do tipo, não, agora está tudo resolvido, o estoque está preservado, sai comprando. Não. E nós estamos aqui, pessoal, para mostrar para vocês que esse texto, como está, ele não é claro. Ele pode ser excelente e pode ser um caos do ponto de vista operacional, inclusive, de como é que isso vai ser virado operacionalmente dentro de uma B3, ou como a CVM vai enxergar. O que fica claro para mim é que falta debate. Então, quem puder ajudar, promova o debate. Mande e-mail para os assessores dos senadores, tente contato, use redes sociais. Eu acho que isso sim é uma forma de contribuir, né? E sem querer falar o que vai acontecer. Muito cuidado com quem fala o que vai acontecer. Como eu disse, está acontecendo nesse momento um caminho inverso. A PL está super quente e o mercado está subindo desde sexta. Isso só serve para mostrar que quem acha que sabe o que vai acontecer, cuidado com essa pessoa. Você nunca vai me ver aqui falando o que vai acontecer. Eu trabalho com possibilidades e perspectivas e dentro de cenários, só isso, nada mais. Ô, Marcos, seguindo aqui, para a gente já estar quase concluindo, eu queria ouvir de você mais um ponto aqui, levantar mais uma questão. Quando a gente fala de atrair o mercado para debater o assunto, a impressão que eu tenho é que a gente pode ter, no final, a classe de fundos imobiliários, assim como fundos de participação que incentivam a infraestrutura, como duas fontes de financiamento ao mercado. Você concorda comigo? Eu não quero ser excessivamente otimista, mas você concorda comigo que no final dessa história a gente pode ter algo extremamente mais sólido, onde a legislação talvez tenha até com algum aperfeiçoamento? Isso pode acontecer? Você trabalha com essa possibilidade também? Uma boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que é uma mecânica muito importante no mercado, né? Então, é um veículo muito importante no mercado. Então, eu acredito que sim. Eu acho que a gente pode pensar dessa forma, sim. Ok. Por outro lado, pode ter o inverso. Aprova uma coisa totalmente torta, sem discutir, e fica um Frankenstein depois na nossa mão. Isso pode ocorrer. Aquelas aprovações a toque de caixa no meio da madrugada, isso pode acontecer também. Por isso que incentivar o debate, ele, nesse momento, é a única ferramenta que nós temos de alcançar os senadores para que eles possam, pelo menos, chamar pessoas de mercado para que possam dar um viés mais claro sobre tudo, né? Bom, Marcos, eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo que nos restava aqui. Tentar passar um pouco dessa segurança para as pessoas de que é um fantasma mesmo, é um risco que já virou um fantasma. Não dá para saber o que vai e o que não vai acontecer, mas nós cumprimos aqui o nosso papel. Mais uma vez, eu recomendo a todos, não estou incentivando ninguém a ser otimista demais e pessimista demais. Assim como eu falei lá na pandemia, é um dia de cada vez. Quando a gente chega em momentos como esse, só há um caminho, um dia de cada vez. Eu já estou falando com gestores desde a semana passada, procurei alguns contatos nesse fim de semana, mas é mais difícil, já estou retomando nessa semana, então um dia de cada vez. Não esperem que a gente vai ficar alardeando coisas só para que, estamos falando, olha, não, já estamos cumprindo aqui nosso papel, já falamos um pouquinho no radar hoje, vamos falar um pouquinho no radar no relatório de quarta-feira e sempre mantendo vocês todos informados. E estejam certos que o dia que nós soubermos alguma coisa de maneira definitiva e clara, vocês serão os primeiros a serem informados nas redes sociais, na área de membros, totalmente simétrico, e a gente vai informar todos vocês. Independente do resultado, a gente nunca vai sugerir a vocês coisas do tipo, o fundo imobiliário acabou. A gente vai tentar enxergar e analisar por um outro ângulo e precificar sobre um outro ângulo. Confere, Marcão, e aí eu peço as suas palavras finais também. Não, perfeito, é isso aí. Eu quero só falar mais uma vez, né, aquela parte de cautela, né? Eu sempre gosto de repetir para o investidor
para ele focar naquilo que ele consegue controlar. No caso da carteira dele, é como ele monta a carteira dele, é como ele torna a carteira dele antifrágil, ou protege, ou se prepara para as coisas. Então, assim, temos esse risco de tributação. Esse risco de tributação pode trazer aí um resultado negativo em cotação, no seu rendimento, tudo mais. Mas o que você pode fazer sobre isso? Nada, você não consegue controlar isso, você não consegue ir lá e reprovar, aprovar essa lei. Então, você simplesmente faz a sua parte. Se prepara, se mantém informado, diversifica a sua carteira, enfim, como um todo, né? Não só em fundos imobiliários. Então, você consegue fazer uma série de coisas você com você mesmo. Isso você deveria focar, estar bem informado e preparado. E não tentar controlar o mercado, porque a gente não consegue controlar o mercado. Então, eu diria mais nessa parte aí, tenha calma, tenha paciência e foca aí no que você consegue controlar. Engorde sua reserva de oportunidade se achar necessário, né? Vai acompanhando as notícias, não compulsivamente, crie uma linha editorial para você acompanhar, vai acompanhando, tenha confiança nas pessoas que estão te passando as informações e vamos vivendo um dia de cada vez, né? Afinal de contas, o fundo imobiliário é uma estrutura de financiamento ao mercado. Isso, acho que em algum momento a classe política vai enxergar. Assim como no FIAGRO, assim como no setor de agro, assim como no setor de fundos imobiliários, as pessoas vão enxergar que é uma fonte de financiamento que vão além dos bancos e de uma maneira mais rápida do que os próprios bancos. Então, isso tem que ficar claro. Vamos debater o assunto com maturidade e é isso. Desejo a todos uma boa semana e lembro que hoje à noite estarei com o gestor do MXRF11 para falar sobre o mercado, sobre o fundo e também vamos ouvir a opinião deles. Afinal de contas, todos os gestores que passarem aqui pelo canal pelas próximas semanas, certamente eu levantarei esse ponto. Pode ter certeza absoluta. Então, a gente sempre vai estar falando alguma coisa atualizada para todos vocês, com maturidade e responsabilidade acima de tudo. Marcos, obrigado pela participação, um forte abraço, espero que você compartilhe com também as pessoas que te acompanham, que eu acho que é importante a gente sempre trazer esta visão para todo mundo. Obrigado, viu? Deixa comigo, eu que agradeço aí o convite. Vamos lá, boa semana, pessoal, valeu.